Origens e significado. Lúcifer é uma das figuras mais controversas e misteriosas do cristianismo, mas sua origem remonta à tradição judaica. O nome Lúcifer vem do latim lux, a luz, e ferre, a portar ou carregar, significando portador da luz. Na tradição bíblica, Lúcifer era originalmente um anjo de grande beleza e poder, criado por Deus. O nome Lúcifer aparece no livro de Isaías, a Isaías 14 horas e 12 minutos, como uma referência ao astro da manhã ou à estrela da manhã, mas no contexto de um rei da Babilônia, o que posteriormente foi interpretado como uma alegoria para a queda de Satanás. Com o tempo, a figura de Lúcifer passou a ser associada a Satanás, o anjo caído. A queda de Lúcifer. A história da queda de Lúcifer é amplamente interpretada com base no relato de sua rebelião contra Deus. Em vários textos cristãos e textos apócrifos, é dito que Lúcifer, em seu orgulho e desejo de ser igual a Deus, se rebelou. A queda de Lúcifer é descrita como uma batalha celestial, onde ele e os anjos que o seguiram foram derrotados e lançados para fora do céu, condenados a viver no inferno. Este evento é frequentemente descrito no Apocalipse de João, Apocalipse 12 em 7 e 9, onde o dragão, representando Satanás, e seus anjos são derrotados pelo arcanjo Miguel e expulso do céu. Lúcifer como símbolo. E Lúcifer, em muitas culturas esotéricas e ocultistas, passou a ser visto como um símbolo da liberdade, do conhecimento e do questionamento. Para alguns, sua queda representa a busca pelo livre-arbítrio e o desejo de se libertar da autoridade divina. Dentro de algumas correntes de pensamento ocultista, como a filosofia de Laveyan Satanis e o movimento luciferianismo, Lúcifer é visto como uma figura de luz e esclarecimento, mais do que um símbolo de maldade. Isso reflete a ideia de que Lúcifer, ao se rebelar, buscava uma forma de autonomia e transformação, ao invés de ser apenas o mal personificado. Lúcifer no cristianismo e na tradição cristã ortodoxa, Lúcifer continua sendo uma figura central da demonologia, representando o orgulho, a rebelião contra Deus e a origem do mal no mundo. Sua queda é uma das alegorias mais poderosas no cristianismo, pois ensina sobre a corrupção do orgulho e a consequente perda do favor divino. Satanás. Origens e papel nas Escrituras. Em Satanás, também conhecido como adversário ou acusador, tem uma origem complexa e evoluiu ao longo das Escrituras bíblicas. A palavra Satanás vem do hebraico N, que significa adversário ou acusador. Em seus primeiros registros no Antigo Testamento, Satanás não é visto como o príncipe das trevas, mas sim como uma figura que atua no papel de um acusador celestial, mais como um advogado do mal ou um opositor. Por exemplo, no livro de Jó, Satanás aparece diante de Deus como parte de uma corte celestial, desafiando a fidelidade de Jó a Deus, testando sua lealdade. Satanás como inimigo de Deus. E ao longo do tempo, a figura de Satanás se transformou de um simples adversário para o principal inimigo de Deus. No cristianismo, Satanás é visto como o líder dos anjos caídos, aqueles que seguiram Lúcifer em sua rebelião. O Satanás do Novo Testamento é frequentemente descrito como a personificação do mal absoluto, o tentador que desvia as almas humanas de Deus. Em livros como o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, Satanás tenta Jesus Cristo no deserto, oferecendo-lhe poder em troca de sua adoração. A luta cósmica. Em Satanás também é visto como o líder da guerra cósmica entre o bem e o mal. Na visão cristã, ele é o responsável por enganar as nações e espalhar o pecado e a corrupção no mundo. Isso é enfatizado em textos como o Apocalipse, onde Satanás é descrito como o grande dragão, com uma tentativa final de destruir a criação de Deus antes de ser derrotado de maneira definitiva. Satanás e a tentação. E em termos de tentação, Satanás é uma figura que instiga o desejo humano de se rebelar contra Deus, seja por meio da tentação da carne, do orgulho ou da ganância. Em muitos relatos, ele oferece soluções fáceis para os dilemas humanos, mas com um preço alto, o afastamento de Deus. Asmodeus. Origens e significado. Asmodeus é um dos demônios mais poderosos mencionados na demonologia, com raízes na mitologia persa. No judaísmo, ele é conhecido principalmente no livro de Tobias, parte do Antigo Testamento, onde é descrito como o demônio responsável pela morte dos maridos de Sara, uma jovem mulher que se casava, mas seus maridos morriam na noite de núpcias devido à intervenção de Asmodeus. Este demônio é tipicamente associado ao pecado da luxúria e da lascívia. Asmodeus na demonologia. E na demonologia medieval, Asmodeus é considerado um dos 7 príncipes do inferno, associados aos 7 pecados capitais, com ele personificando a luxúria. Sua figura foi amplamente descrita como possuindo um grande poder sobre os vícios humanos, especialmente aqueles relacionados ao desejo carnal e à desordem sexual. Em várias representações, Asmodeus é descrito com 3 cabeças, uma de homem, uma de ovelha e uma de touro, e montado sobre um dragão. Asmodeus como tentador. Na tradição cristã, Asmodeus é visto como um dos principais tentadores da humanidade, levando as pessoas a cederem à tentação da luxúria e ao pecado sexual.
Ele representa a corrupção das almas que se entregam a desejos e paixões sem restrições, afastando-as do caminho da virtude e da moralidade. Representações na cultura popular. Asmodeus apareceu em várias obras literárias e culturais ao longo da história, incluindo em O Inferno de Dante, onde ele é retratado como um dos demônios mais cruéis. Ele também tem uma presença importante na cultura esotérica, onde é frequentemente invocado por aqueles que buscam poderes relacionados ao prazer e ao desejo. Beelzebub. Origens e significado. Beelzebub, ou Beelzebub, é uma figura central na demonologia, sendo comumente conhecido como Príncipe das Moscas. O nome Beelzebub deriva de uma deidade filisteia chamada Baal-zebub, que significava Senhor da Mosca. Os filisteus adoravam esse deus como um intermediário entre eles e as forças espirituais. Na tradição cristã, Beelzebub é considerado um dos mais poderosos demônios, e frequentemente, é identificado com Satanás ou como um de seus principais subordinados. Beelzebub como senhor da corrupção. Beelzebub é muitas vezes associado à glútone, à luxúria, gula, e à corrupção moral. Ele é visto como líder de uma legião de demônios que espalham caos, doença e pecado, especialmente aqueles relacionados ao prazer excessivo e à devassidão. Nas Escrituras, é frequentemente descrito como o demônio que invade as almas mais vulneráveis, levando-as à perdição. Possessões e aparições. Beelzebub é conhecido por sua habilidade de possessão demoníaca. No Evangelho de Mateus, é sugerido que ele tem o poder de possivelmente possuir aqueles que são considerados vulneráveis, levando-os a cometer ações impuras ou imorais. Sua figura foi amplamente associada à ideia de demônios que buscam corromper a humanidade por meio de prazeres mundanos e viciosos. Na cultura popular, Beelzebub apareceu em várias obras literárias, como no romance O Senhor das Moscas de William Golding, onde ele é simbolicamente representado como a encarnação do mal e da selvageria dentro da sociedade humana. Sua imagem de príncipe das moscas é uma metáfora da corrupção que se espalha e contamina tudo ao seu redor. Astaroth. Origens e significado. Astaroth é um dos demônios mais conhecidos na demonologia medieval. Seu nome deriva de Astarte, uma deusa da fertilidade e do amor na mitologia fenícia, mas com o tempo, a figura de Astarte foi demonizada na tradição cristã. Astaroth é descrito como um grande duque do inferno e é associado a vários pecados, como a vaidade e a preguiça. Ele é retratado como um ser altamente inteligente, frequentemente aconselhando aqueles que buscam poder e conhecimento oculto. Poderes e habilidades. Astaroth é frequentemente visto como um demônio que seduz e manipula as pessoas através da inteligência e da astúcia. Ele é conhecido por sua habilidade em dar conselhos e informações, muitas vezes levando aqueles que o invocam a ações traiçoeiras ou destrutivas. Ele também é associado à feitiçaria e à magia, sendo frequentemente invocado por aqueles que buscam aprender os segredos do ocultismo. Astaroth no ocultismo, e na tradição ocultista e na magia negra, Astaroth é frequentemente retratado como um espírito de sabedoria e iluminação, mas com um preço alto, a corrupção da alma. Sua habilidade em manipular a mente humana e seu poder sobre os desejos egoístas fazem dele uma figura perigosa para os praticantes do ocultismo.